fato lamentável ocorrido em Apucarana, né, como o Ezequiel disse, mas a criança está sendo sepultada agora no município de Ivaiporã. Então, um fato triste, né, porque uma criança de 4 anos de idade foi vítima de atropelamento. Matheus Renan de Oliveira é o nome da vítima, Gilmara de Oliveira é o nome da mãe, é a família toda ali da região de Jardim Alegre e de Ivaiporã. José Carlos é o pai, também morador daquela região. Mas, segundo o pai, eles foram para Apucarana, moravam lá em Apucarana. Aí aconteceu a fatalidade, eles decidiram sepultar, né, o corpo da criança no município de Ivaiporã. E o pai, né, até pediu um espaço aqui para que ele pudesse falar com a gente. Nós conversamos com ele no dia de ontem. Eles moram próximo à escola João Batista, na Vila Regina, na rua Jardinópolis, em Apucarana. E o que ocorreu? A mãe foi buscar o filho que estava na escola. E aí, quando a mãe chegou próximo à escola, o filho estava do outro lado da rua, na frente da escola. Quando ele viu a mãe, ele decidiu atravessar a rua. E foi quando ele foi colhido por um veículo lá na cidade de Apucarana. O que a gente gostaria de orientar? Na frente da escola, isso pode ocorrer, né? Você está passando com um carro e uma criança cruzar na frente do veículo. Por isso que na frente de escolas tem placas, né? Tem placas de sinalização dizendo crianças, saída de escola. Porque quem tem que prestar atenção, né, não é a criança, porque a criança não tem, né, a noção do perigo como ela deveria ter. Se um adulto já pode sofrer um atropelamento, imagine uma criança, né? A criança, ela tem um risco maior ainda. Por isso que o motorista é que tem que prestar atenção. É o que a gente tem observado ontem, essa semana passada, eu recebi a informação de uma escola lá de Ivaiporã, num local que os veículos passam em alta velocidade. Boasópolis também tem um problema aqui, que é a escola Júlia Begali, né? A escola Júlia Begali fica num local ali que tem um tráfego de veículos muito alto. Então, a gente também tem um temor, porque muitas crianças saem da escola e a gente vê veículos passando em alta velocidade, ou em velocidade que não é tão alta, mas para frente de uma escola é proibido. Tem que passar a 20 por hora, a 30 por hora e observando. E a gente observa que os motoristas passam em velocidade maior. Pelo menos a gente acredita, né, ou pelo menos a família diz que é isso que ocorreu lá em Apucarana. O filho foi correr de 4 anos para encontrar a mãe e acabou sendo atingido por um veículo. Ele foi projetado a mais ou menos 5 metros de distância. O pai José Carlos é que fala com a nossa reportagem. José Carlos de Oliveira. Zé Carlos, na verdade vocês residiam em Apucarana, em São de Ivaiporã, estavam lá em Apucarana. Exatamente qual que é a relação de vocês com Apucarana? Então, é que a gente, a cidade natal da gente, a maior parte da família é aqui de Jardim Alegre e Ivaiporã. Sei. Mas eu já resido em Apucarana faz 20 anos. E aí a tua esposa, ela é lá de Apucarana ou é de Ivaiporã também? Ela era daqui de Ivaiporã. É Gilmara o nome da tua esposa, né? Isso, Gilmara de Souza Oliveira. Eu estava conversando com ela ontem por telefone sobre essa fatalidade, né, do filho de vocês de apenas 4 anos de idade, que morreu vítima de um acidente lá em Apucarana. Foi dia 27 o acidente, o falecimento foi ontem, né, na frente de uma escola, quando ele tentou atravessar a rua, foi colhido por um veículo. Exatamente como é que aconteceu esse acidente, José Carlos? Então, Birimbau, sabe, o que mais chateia a gente é que a realidade é contraditória ao boletim que foi feito no dia. Sei. Sabe, porque eu faz 20 anos que eu dirijo, e qualquer motorista que dirige na estrada, ele sabe que um carro jamais vai arrastar os pneus morra acima, 9 metros de freagem a 40 km por hora. É o que ele relatou no boletim. O motorista do veículo. Da câmera do portão, que pegou ele descendo e pegou ele subindo. Pegou ele descendo, mais ou menos pela velocidade que ele desceu, ele estava em torno de uns 80 por hora. E a rua que eu moro, tem praquinha ali, 20 a 30 por hora, por causa que é área escolar. A mesma câmera pegou ele subindo 8 minutos depois, foi quando ele atropelou o meu moleque. E você mora por perto da escola, então? Eu moro bem próximo da escola. É Vila Regina lá? Ali.
Não, é Vitória Régia, ali na rua Jardinópolis. Sei, sei. Então, eu tenho a filmagem lá, né? Então, eu peguei a filmagem, eu passei num pendrive, foi puxado o zoom, dá para ver com bastante resolução. Então, contradiz tudo o que ele ponhou no boletim. Eu fico revoltado, sim. Ele poderia ter atropelado a criança? Poderia sim, porque a criança atravessou a rua, né? Mas ele jamais teria arremessado ela 5,5 metros de distância para cima. Zé Carlos, ter atropelado ela e batido e derrubado, né? Agora, um outro detalhe, porque a gente tem, é claro, que a criança ela não tem a noção do risco como, né, um adulto. Por isso que na área escolar, em frente a uma escola, a gente tem essas recomendações, a velocidade tem que ser baixa, 20, 30 por hora. Então tem uma série de questões que tem que ser obedecidas, o motorista tem que dirigir atento. Então, por causa dessas surpresas que podem ocorrer de uma criança atravessar a rua, é que quem passa em frente a uma escola tem que tomar cuidado, tem que ter sinalização. Então, é isso que vocês estão reclamando, né? O Birimbau, porque ele, como uma pessoa instruída que ele é professor, ele é funcionário público. Ele deveria ter ciência de que numa área escolar ele tem tráfego de criança, ele tem que andar numa velocidade moderada. Eu fico revoltado, igual eu disse para você. A criança atravessou a rua, ele teria atropelado, de uma forma ou de outra ele teria. Mas às vezes ele não teria jogado, arremessado a criança. Se ele estivesse dentro do limite permitido, né, que é considerado para andar ali, ele tinha batido na criança, tinha derrubado ele próximo do carro, às vezes tinha sofrido alguma escoriação ou quebrado um bracinho, mas não jogado a criança que nem uma peteca para cima, né? Como é que foi? A tua esposa estava me dizendo que ela chegou na frente da escola, ele estava do outro lado, daí ele quis encontrar com a mãe, foi isso? Foi, ela estava com a minha caçulinha de 2 anos no colo, de um lado da rua, e os dois do outro lado. Quando ele viu ela, estava descendo 2 carros, descendo devagar. E esse que atropelou ele estava subindo numa velocidade alta. Sei. Então, quando passou os 2 carros, ele tentou atravessar correndo, mas o outro, como vinha muito rápido, não deu tempo, foi muito rápido demais. E a tua esposa e a caçulinha viram tudo isso? Viu tudo. Estão tudo traumatizados, Birimbau. Sei. No hospital, eles informaram que ele teve algum tipo de fratura? Teve, ele fraturou a clavícula. Sei. Teve traumatismo. Teve traumatismo forte, que a pancada foi muito violenta. Né? Ele até veio falecer por eficiência respiratória, que prejudicou os pulmões dele. Eu tenho, se for possível, eu vou mandar para uma emissora de televisão, eu tenho a filmagem, tudo em alta resolução, que contradiz tudo o que ele disse. Eu dei uma prensa nele na hora, ele confessou para mim que estava atrasado para a faculdade, estava com um pouquinho de pressa, e essa pressa dele custou a vida do meu filho, infelizmente. Cara, na verdade, assim, né, eu acho que palavras para consolar vocês é praticamente, né, quase impossível. Não tem, Birimbau. Só o tempo aí que pode suavizar um pouquinho a dor que vocês estão sentindo nesse momento. Então, que a gente pode dizer aqui que a gente está à disposição, aquilo que vocês precisarem de voz, né, a gente aqui, através da imprensa, a gente vai estar aqui à disposição de vocês, né, para que os fatos, apesar que nada vai trazer de volta o seu filho, mas que isso, né, sirva de alerta, sirva de exemplo, e que não haja nenhuma injustiça, além de vocês sofrer com a morte, né, sofrer com a injustiça de um boletim de ocorrência com informações distorcidas que podem retirar a responsabilidade de quem tem supostamente essa responsabilidade. Então eu queria dizer para você que nós estamos aqui à disposição, quando você quiser, né, comentar sobre o caso, precisar de algum apoio, a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom? Então, Birimbau, eu só queria acrescentar mais uma coisa. Eu sei que a Rádio Nova M, a Nova Era, é uma rádio de bastante audiência. Eu sei que, mesmo se ele não ouvir, alguém vai comentar e vai passar para ele. Eu só gostaria de deixar para ele que a pressa dele,
sabe, a imprudência dele interrompeu a vida de uma criança de 4 anos que estava começando a descobrir o mundo e destruiu uma família. Sei. Porque para vocês agora tudo perde o sentido, né? Não, eu vou buscar justiça, eu quero justiça. Eu vou, sabe, eu luto até o fim da minha vida, mas eu quero justiça. Obrigado aqui pela sua participação, tá bom? Obrigado, Berimbau. Fato lamentável. Eu fiz questão de trazer aqui dentro do Show da Manhã a entrevista com o pai para servir de alerta, né, que a morte do Matheus Renan lá em Apucarana, está sendo sepultada agora em Ivaiporã, sirva de alerta, né, para outros municípios aqui da região, para frente das escolas, né, para motoristas. Tem muita gente que diz que é motorista, que tem carteira de habilitação, mas não sabe dirigir. Então, para aprender um pouco a dirigir. Nesse caso de Apucarana, a gente não pode fazer aqui uma acusação leviana ao professor. A gente tem aqui as informações do pai, e se tudo isso realmente for real, a gente tem aí, né, a informação de algo, de um ato de irresponsabilidade por parte do motorista. Eu tentei falar com o professor, não consegui, mas a gente vai continuar acompanhando e deixa aqui também o espaço, né, para o professor. Eu deixei alguns recados, quem sabe a gente consiga falar com ele, para que ele possa também dar a sua versão dos fatos. Mas a polícia também vai investigar e vai apurar. Depois de apurado, a gente vai trazer aqui também a conclusão disso, até para que a gente não possa denigrir a imagem de ninguém. Mas são informações aí divulgadas pela família que apresenta uma revolta. Fato registrado em Apucarana.